O ministro Alexandre de Moraes, né, ele determinou na quinta-feira o retorno à prisão de Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão por quebrar o relógio histórico do Palácio do Planalto. Vocês lembram dessa cena, não é? Inclusive passou no grande telejornal da concorrência. Moraes também ordenou a abertura de uma investigação sobre o juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, daí da tua terra, meu caro Ricardo, que havia autorizado a soltura de Antônio Ferreira. O ministro do Supremo Tribunal Federal alegou que o magistrado proferiu decisão fora do âmbito de sua competência e contrariou a Lei de Execuções Penais. Moraes escreveu o seguinte na decisão. Vamos observar, vamos ler essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Seguinte, o juiz de direito, Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia, proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão desta Suprema Corte que tenha lhe atribuído a competência para qualquer medida a não ser a mera emissão do atestado de pena. Senhores. E aí? Além da soltura de Antônio Carlos Alves Ferreira ter ocorrido em contrariedade à expressa previsão legal, foi efetivada a partir da decisão proferida por juiz incompetente em relação ao qual, repita-se, não foi delegada qualquer competência. A conduta do juiz de direito Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro deve, portanto, ser devidamente apurada pela autoridade policial no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. E deixamos o melhor pro final, meu caro Ricardo Kertmann, porque o Ricardo tá ali, ó, nos bastidores ali, ó, pra quem não acompanha a gente aqui no YouTube, tava lá o Ricardo já afiando, ó, afiando a navalha, porque lá vem navalhada do Ricardo. Ricardo. Mas não é agora, não. Esse comentário aqui é bem rapidinho. Trata-se de uma decisão, obviamente legal. É um juiz de primeira instância, ele não pode sobrepor uma decisão do Supremo. E é claro que ele não fez isso por desconhecimento, por ignorância. Ele fez por afronta mesmo. Muito provavelmente, ou por questões ideológicas, ou até por contrariedade às próprias decisões, no caso desse rapaz aí. Porque muita gente, e eu concordo com boa parte dessas pessoas, diz que esse rapaz não poderia ser julgado no Supremo porque ele não tem o tal do foro privilegiado. Ele deveria ter sido julgado em primeira instância. Mas depois que eles criaram, né, aquele instituto lá do crime multitudinário, todo mundo que estava passeando ali pela praça, eles atiraram no processo e condenaram, não tem muito o que se falar mais não. Mas o que eu estou querendo comentar, Wilson, é da matéria, da espetacular matéria do Rodolfo, mais uma, aliás, sobre o STF. Vou passar a bola para vocês. Mas é sobre isso que eu inclusive, ótima deixa, viu, Ricardo? Porque eu tava esperando mesmo essa deixa, porque assim, a gente tá falando... Isso aqui, gente, time alinhado é isso. Esse time tá mais alinhado que o Botafogo. a gente tá falando aí nessa reportagem sobre a estratégia dos bolsonaristas, visando o Senado em 2026 para conseguir uma maioria. Com a maioria, conseguir eleger um presidente do Senado que, enfim... Depois de aí, isso nunca aconteceu, né? Depois da existência inteira do Senado, abriu o processo de impeachment de um ministro do STF. O que a gente diz aí na matéria, não vou revelar tudo aqui, já falei um pouco sobre ela no meio-dia, que se os bolsonaristas repetirem o desempenho que eles tiveram em 2022, quando eles elegeram 14 de 27 senadores que estavam lá em disputa, o que dá mais ou menos 51% ali de aproveitamento. Se eles repetirem esse aproveitamento, eles conseguem eleger, sim, uma maioria na próxima eleição. O que a gente está dizendo lá também, e eu acho importante destacar isso aqui no Papo Antagonista, é de que isso não significa que eles vão abrir, que será aberto um processo de impeachment de um ministro do STF. Não necessariamente. O que eles precisam, o mínimo que eles precisam, é conseguir eleger o presidente do Senado, para conseguir fazer pelo menos essa ameaça. E aí, se for o caso, negociar, como o Flávio Bolsonaro deixou claro na entrevista que ele deu nesta semana,
a possibilidade de fazer um grande acordo que pouparia não só o Bolsonaro, mas também o Alexandre de Moraes. Quando ele disse isso, ele falou, mas peraí, anistia para o Alexandre de Moraes por quê? Ele não tem nada a perder hoje. Ele pode ter algo a perder se houver a possibilidade de abrir um processo de impeachment em relação a ele. E aí, poderia ter anistia para todo mundo. A gente fala sobre isso também nessa reportagem, mas eu não queria deixar de falar também sobre como os ministros do STF, com atitudes heterodoxas, com entrevistas que eles não deveriam estar dando, e com inquéritos como esse do inquérito das fake news, que a gente está falando aqui, já fez 6 anos, fez 6º aniversário já, eles, com cada uma dessas atitudes, e também participando de uma Mapalooza e essas outras coisas, eles incentivam o voto naqueles que não estão gostando do STF. Então eles podem estar, enquanto acham ou alegam estar defendendo a democracia, estar dando votos para os bolsonaristas. E aí quem vai pagar a conta, talvez, né, se os bolsonaristas conseguirem sucesso nessa empreitada, pode ser um ministro do STF. Agora, Rodolfo, ainda aproveitando o teu gancho da matéria sobre o referendo, a gente vive hoje um estado de completa desarmonia institucional, justamente porque cada representante dos poderes, primeiro, não tem noção sobre a sua competência dentro do seu quadrado. Quer dizer, até tem, mas finge que não tem. Não é? Essa é que é a grande verdade. É ministro que quer legislar, é deputado que quer decidir, é presidente da República que vira refém dos dois. Esse é o ponto. Você não tem, de fato, um sistema de freio e contrapesos regulado, equilibrado. Talvez com um Senado um pouco mais, com um caráter mais oposicionista, ou com o rabo menos preso. Vamos colocar aqui, né, Ricardo? Vamos colocar aqui, Ricardo, com todos os is. Vamos falar aqui de forma aberta, Ricardo. Então, tem integrante vamos lá, para dividir. Para dividir a bola. Porque é o seguinte, a bagunça tá aí porque tá todo mundo com o rabo preso, meu amigo. E aí fica um com medo do outro. Não vou esticar aqui, não vou puxar por aqui, porque senão eu posso sofrer uma canetada suprema. E aí fica difícil, né, Ricardo? Bom, vamos lá, Wilson. Eu queria fazer esse comentário. Pena que está no finalzinho do programa, que eu iria adorar ver a nossa galera, os nossos queridos antagonistas comentando. O processo, né, como o Rodolfo já explicou, essa história de que se eleger uma maioria de bolsonaristas, isso daria impeachment de um ministro, isso tem um caminho muito longo pela frente. Primeiro, precisaria desse pedido ser aceito pelo presidente do Senado, depois formaria-se uma comissão, essa comissão iria oferecer um relatório para a mesa diretora, que teria que aprovar, daí iria para plenário, teria que ser votado e aprovado por pelo menos 2/3 dos senadores, e conhecendo o histórico dessa turma, um monte desses caras vive pendurado lá no Supremo também, eles não teriam coragem. E a história mostra que eles não têm coragem para tanto, né? Vamos lembrar do próprio Flávio Bolsonaro, que retirou a assinatura da CPI, né, da CPI Lava Toga, e convenceu outros parlamentares a retirar a assinatura, também isso não foi adiante. Mas o que eu queria, a pérola que eu guardei, é que não existe especificamente na Constituição esse crime de o impeachment de um ministro do STF. O que os senadores poderiam tentar, seria caracterizar algum tipo de crime de responsabilidade, fazendo correspondência pela lei do impeachment, a tal da Lei 1079 de 1950. E é aqui que eu queria levar para a nossa turma. Gente, os crimes listados, né, dentro de crimes de responsabilidade que são passíveis de impeachment, olha que coisa interessante. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão de tribunal. Bom, beleza, essa não quer dizer nada. Agora, olha essa aqui. 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Alguém conhece algum juiz que está suspeito na causa? Olha esse 3 aqui. Exercer atividade política partidária. Alguém já viu algum ministro, por exemplo, falando perdeu o mané? Olha agora. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo.
Enfim, esses crimes previstos, né, esses tais crimes de responsabilidade, olha, eles caem como uma luva, né, Meu para o que caro. a gente acaba vendo por algum desses ministros.